A paz e graças, irmãos, bem-vindo ao canal Igreja Pentecostal Bendita Esperança de Moçambique. Se você ainda não é inscrito no canal, aperta o botão inscrever-se, depois aparecerá um sininho. Ative o sininho para todas as notificações, para que todas as vezes que nós postarmos uma pregação, o YouTube lhe notifique. E não se esqueça de deixar o seu like e compartilhar essa palavra para que outras pessoas sejam alcançadas, pois nosso intuito é esse, proclamar a palavra de Deus. Então, Deus abençoe você, vamos ouvir a palavra. Nós vamos continuar a estudar o livro de Romanos. Hoje estamos no capítulo 10. E para introduzir, vamos falar um pouco daquilo que nós vimos no verso 30 a 33 de Romanos 9. A responsabilidade dos judeus na situação histórica. Nós vimos que a justificação é somente pela fé. Aleluia. Não é possível ser justificado de outra maneira. Não é possível ser justificado por meio de obras. Amém. A grande diferença que existe entre o cristianismo e qualquer outra religião é que nós somos justificados pela fé. Nós apresentamos uma religião do amor. Amém? Amém. Em que Deus nos amou de tal maneira que deu seu Filho para morrer por nós, para que todo aquele que crê não pereça, mas tenha a vida eterna. Essa vida eterna é para aqueles que creem. Aleluia! Aqueles que respondem ao grande amor de Deus. Portanto, não é possível salvação por meio de obras, não é possível salvação por meio de sacrifícios, não é possível salvação por meio de qualquer coisa que a gente possa procurar. Amém? Somente pela fé. Em Romanos 10, vamos começar do verso 1 até 13. Vamos ver, os judeus buscavam a justiça da lei ao invés da justiça da fé. Amém? O grande erro dos judeus foi exatamente buscarem a justiça da lei e não a justiça da fé. Ok. Irmãos, o bom desejo do meu coração e a oração a Deus por Israel é para a sua salvação. Aleluia. Isto nós vimos. Paulo já dizia que ele amava, ele reconhecia que os israelitas eram seus irmãos. E ele agora diz que o bom desejo do meu coração e oração que faço a Deus cada dia é pela salvação de Israel. Aleluia. Amém. Essa era a sua maior preocupação. Ele sendo israelita, que foi encontrado, que foi apanhado pelo Evangelho. Aleluia. Vamos dizer mesmo isso. Ele foi apanhado, foi encaixado pelo Evangelho. Ele percebia o estado em que o seu povo estava. Por isso ele orava pela sua salvação, ele preocupava-se pela salvação de Israel, mas Israel estava na lei. Amém. Porque lhes dou testemunho de que tem zelo de Deus, mas não com entendimento. Aleluia. Amém. Paulo podia ver isto no povo de Israel, naqueles seus irmãos, naqueles seus conterrâneos. Ele via de fato, eles tinham zelo de Deus, mas não com entendimento. Amém. Este é um problema que nós encontramos ainda nos nossos dias. Pessoas zelosas de Deus, mas sem entendimento algum. Amém. Tem zelo de Deus, mas não tem entendimento. Estão à procura de estabelecer uma justiça que não existe. Aleluia. São esses que pensam que estão a servir a Deus quando não estão a servir a ninguém, senão a si mesmos. Amém. Por causa do seu zelo, por causa do seu cuidado. Porque o que faz isto? Israel recebeu a lei, tinha os profetas. Enfim, eles vinham já há muito tempo lidando com Deus. Tal como muitos hoje ouviram o Evangelho,
há muito tempo. Até podem dizer, eu estou há anos, eu comecei aquela igreja, eu estou ali há anos. Mas já se esqueceram da fé. Estão se mantendo pelas obras da lei. Aleluia. Estão servindo a Deus sem entendimento. Se esqueceram aquilo que os une com Deus. É exatamente isto que estava acontecendo com Israel. Israel já não tinha fé. Israel só estava a obedecer leis. Mas eram zelosos para com essas leis. Aleluia. E Paulo diz que eles eram zelosos, mas não tinham entendimento. É preciso nós entendermos. Porquanto, não conhecendo a justiça de Deus e procurando estabelecer a sua própria justiça, não se sujeitaram à justiça de Deus. Amém. Não conhecendo a justiça de Deus. Por quê? Deus enviou Jesus para remover a causa do conflito entre o homem e Deus. Aleluia. Enviou Jesus ao mundo para reconciliar consigo o homem. Este foi o objetivo, o plano de Deus foi este. Quando Deus falou com Abraão e disse, oferece o seu filho Isaque em sacrifício no Monte Moriá, ele levou o seu filho para sacrificá-lo. Quando chegou lá, fez o altar, colocou o seu filho, amarrou o seu filho, colocou-lo no altar. Quando levantou a sua mão, o cutelo, para imolar, para sacrificar o seu filho, uma voz do céu disse, não, não faça isso. Aleluia. Ele queria mostrar o quê? Que eu, Deus, é que vou providenciar o holocausto. Aleluia. Amém. Eu vou dar o animal para o sacrifício. O seu filho não vai ser sacrifício, não. Mas eu é que vou providenciar. Eu vou vos dar. Aleluia. Só que Israel não entendeu isso. Não entendeu isso. Jesus veio ao mundo. Jesus morreu na cruz. Eles não entenderam nada. Aleluia. Não entenderam que ali estava o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Mesmo quando João Batista, ele pode pregar, ele pode dizer, eis aqui o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Eles não perceberam. Aleluia. Não perceberam que de fato ali estava a sua salvação. Ali estava a justiça de Deus, que estava sendo oferecida, estava sendo dada a eles. Amém. Então procuraram estabelecer a sua própria justiça, a justiça da lei. Amém. Eles continuavam a dizer, nós jejuamos 2 vezes por semana. Eles continuavam a dizer, nós guardamos a lei. Tal como muitos hoje dizem o mesmo. Ah, eu não vou ao curandeiro, eu não bebo, eu não fumo, não prostituo. Eu então já estou bem. Mas isso não é suficiente. Se não houver uma fé viva dentro de nós, perdemos-nos. Aleluia. Vamos ficar naquilo de que a nossa justiça é por aquilo que nós somos. Então somos justos. Já não precisamos de Deus. Não, precisamos sim. Nós nos mantemos na fé para mantermos a nossa justiça. Aleluia. Então, Israel procurou estabelecer a sua própria justiça e não se sujeitou à justiça que Deus os ofereceu. Que era só uma questão de aceitar Jesus, de crer em Jesus, para ser declarado justo diante de Deus. Aleluia. Porque Jesus na cruz do Calvário, ele carregou os pecados. E o pecado é aquilo que faz a divisão entre nós e o nosso Deus. Mas o judeu não aceitou isso. Por isso que, até hoje, estão morrendo judeus que vão ao inferno. Por quê? Porque não creem em Jesus até hoje. Aleluia. Alguns que estão ouvindo o evangelho e creem nele e são salvos. Mas há muitos judeus que estão a morrer sem a salvação porque não entendem isto. Não creem em Jesus. Amém. Este é o problema de várias religiões. Amém. Que estabelecem a sua própria justiça
e não aceitam a justiça de Deus. Amém. Então é preciso aceitar a justiça de Deus. Louvado seja o nome do Senhor. 4. Porque o fim da lei é Cristo, para a justiça de todo aquele que crê. Amém. Por que Deus deu a lei? Era para conduzir as pessoas a Cristo. Aleluia. O objetivo da lei era levar as pessoas a Jesus. Era as pessoas perceberem que eram pecadoras para chegarem a Jesus. Para sentir a necessidade de receber Jesus. De receber a justiça de Deus. Infelizmente, as pessoas se prendem na lei e deixam Jesus. Aleluia. Deixam aquele que trata o pecado. Deixam aquele que nos dá a justiça de embora. Ficamos na lei. Vamos continuar ali escravos da lei. É porque agora eu tenho que fazer isto. É porque tenho que dar esmolas de não sei quantos. É porque tenho que fazer boas obras para ser salvo. Tenho que fazer não sei caridade. Tenho que... Não, isso tudo não salva ninguém. Aleluia. Até ímpios que nunca pisaram em igreja fazem doações. Fazem caridade. Amém. E não vão ser salvos por causa disso. Se não houver fé, impossível. Amém. É preciso percebermos. A lei conduzia a Jesus. Aleluia. Ok. Ora, Moisés descreve a justiça que é pela lei, dizendo: o homem que fizer estas coisas viverá por elas. Mas a justiça que é pela fé diz assim: não digas em teu coração, quem subirá ao céu, isto é, a trazer do alto a Cristo? Ou quem descerá ao abismo, isto é, a tornar a trazer de entre os mortos a Cristo? Mas, que diz, a palavra está junto de ti, na tua boca e no teu coração, e esta é a palavra da fé que pregamos. Amém. Amém. Aleluia. A vez que Moisés descreve a justiça da lei, dizendo: o homem que fizer estas coisas viverá por elas. Aleluia. Nós já falamos tanto aqui que nunca nenhum homem conseguiu guardar a lei. Amém. E a Bíblia diz que se você não prostitui, você não rouba, mas mente, você transgrediu o quê? A lei. Aleluia. Você transgrediu a lei, vai ser punido por causa disso. Então nenhum homem seria capaz de escapar do juízo de Deus guardando a lei, porque é impossível guardar a lei. Amém. Mas a justiça que é pela fé, aleluia, diz assim: não digas no teu coração quem subirá ao céu a trazer a Cristo, a trazer aquela salvação, quem vai nos fazer, quem há de ser o mediador, que o mediador já veio, é Jesus. Amém. Há vezes que não existe outro nome, nenhum outro nome pelo qual devamos ser salvos fora do nome de Jesus Cristo. Aleluia. Atos 4, verso 12. Esse é o único nome, o único. Não existem dois nomes. Aleluia. O único nome pelo qual devemos ser salvos. Se nós falhamos esse, não existe outro nome. Ou, quem descerá ao abismo, isto é, a tornar a trazer de entre os mortos a Cristo. Aleluia. O próprio Deus, a Bíblia diz que o próprio Deus ressuscitou a Jesus Cristo no terceiro dia, depois dele ter sido sepultado. Depois de 40 dias com seus discípulos, ele subiu aos céus, onde se sentou à direita de Deus, acima de todo o poder, de toda a potestade, de todo nome que se nomeia. Aleluia. Ele vive. Não estamos a falar de um Jesus morto, estamos a falar de um Jesus que vive. Aleluia. Os profetas todos morreram, estão nas suas tumbas. Amém. Se fôssemos a fazer, se fôssemos arqueólogos, acho que havíamos de encontrar os outros de todos os outros. Amém.
Somente Jesus é que não ficou na sepultura. Jesus saiu e subiu ao céu. Para quê? Para nos justificar. Aleluia. Ele sentou-se à direita para dizer o quê? Pai, eu morri por aquela alma aí. Aleluia. Eu morri por aquele irmão ali. Amém. Mas que diz a palavra, está junto de ti, na tua boca e no teu coração. E esta é a palavra da fé que pregamos. Aleluia. Amém. Esta é a palavra da fé que nós estamos pregando dia após dia. A saber, se com a tua boca confessares ao Senhor Jesus e em teu coração creres que Deus o ressuscitou dos mortos, serás salvo. Amém. Há duas coisas aqui neste versículo. Se com a tua boca confessares ao Senhor Jesus, aleluia. E a segunda coisa, se em teu coração creres que Deus o ressuscitou dos mortos, serás salvo. Confessar que Jesus é o Senhor deve ser algo seguido de obediência, de submissão. Porque eu me apresento a Ele e digo, tu és o meu Senhor. A partir de hoje, tu és o meu Senhor. Estou a dizer o quê? Que eu vou lhe obedecer, que eu hei de ouvir a tua voz, que eu vou guardar a tua palavra. Aleluia. Infelizmente, muitos confessam, mas confessam da boca para fora. Vão dizendo, Jesus é Senhor. Aleluia. Jesus é Senhor. Mas você vai ver as suas vidas estão totalmente desfasadas com aquilo que eles confessam. Porque nós confessamos e nós temos que viver como tal. Amém. Crer em nossos corações que Deus o ressuscitou dos mortos. É necessário crer no nosso coração. Porque muitas pessoas não acreditam. Aleluia. Porque se você não crê no seu coração que Deus o ressuscitou dos mortos, na verdade você não vai lhe obedecer. Amém. Você não vai seguir nada. É preciso crer. É algo que tem que sair do coração, estar lá dentro do coração. Nós não podemos crer com cabeça. Amém. Cristianismo é algo que começa dentro do coração. Quando o nosso cristianismo está na cabeça, nós vamos dizer, eu creio que Deus existe. Mas o que? A sua vida não mostra que Deus existe. Aleluia. Não mostra nada. Não há testemunho de que Deus de fato existe. Que Jesus ressuscitou, não existe na sua vida. Quando nós cremos que Deus o ressuscitou dos mortos, nós quando fazemos a ceia, estamos a fazer uma recordação. E até foi muito bem explicado ontem. Aleluia. Que nós temos que pensar que Ele morreu por nós, pelos nossos pecados, para nós sairmos dele, para vivermos para Ele. Aleluia. Crer no fundo do nosso coração. E não ficar algo de cabeça simplesmente. Visto que com o coração se crê para a justiça e com a boca se faz confissão para a salvação. Aleluia. Quando nós cremos com o coração, nós somos justificados. Amém. Eu creio no meu coração e eu sou justificado. Deus me declara justo. Aleluia. Mas tenho que fazer a confissão com a minha boca para eu ser salvo. Porque há muitas pessoas que também dizem, eu creio, aleluia. Creio e são justificados diante de Deus, mas não confessam para serem salvos. Amém. Porque se você não confessar o nome de Jesus, você não vai ser salvo. Amém. Perceba isto.
É preciso crer no coração. É preciso confessar o nome de Jesus. Ele mesmo disse: aquele que se envergonhar de mim, eu também me envergonharei dele no último dia, ou diante do meu Pai. Aleluia. Se você crê nele, você tem que confessá-lo. Amém? Não existe crer sem confessá-lo. Você tem que confessá-lo. Se você crê, confessa. Senão você crê como os demônios creem. Aleluia. Os demônios creem que Deus existe, mas não confessam o nome de Jesus. Tem que haver uma diferença entre nós e os demônios. Nós temos que crer e nós temos que confessar o nome de Jesus para a nossa salvação. Porque a Escritura diz: todo aquele que nele crer não será confundido. Porquanto não há diferença entre judeu e grego. Porque um mesmo é o Senhor de todos, rico para com todos os que o invocam. Aleluia. Todo aquele que crer em Jesus Cristo não será confundido. Não ficará envergonhado. Amém. Todo aquele que crê em Jesus Cristo, há uma promessa: será justificado. Aleluia. Será declarado justo diante de Deus. Não por causa das suas obras, mas declarado justo porque ele crê. Amém. Amém. Há vezes que não há diferença entre judeu e grego, entre gentios e judeus, entre nós e os judeus. Não há diferença nenhuma. Aleluia. Porque um mesmo é o Senhor de todos, rico para com todos os que o invocam. Aleluia. O Senhor Deus, o Deus de Abraão, de Isaac e de Jacó, o Deus que criou os céus, a terra e todas as coisas que nele existem, esse Deus não faz diferença. Aleluia. Entre as pessoas. Por isso que ele estabeleceu a base da fé. Os judeus tinham a lei, andaram com a lei, mas até certo ponto, quando Deus enviou Jesus, as coisas mudaram. É pela fé, para todos. Amém. Assim para judeus, assim como para nós gentios. Somos salvos se nós crermos. Ponto final. Aleluia. Fora disso, não há salvação. Deus não faz distinção de pessoas. Amém. Não favorece o judeu, não favorece o gentio. Não. Todos somos iguais perante Ele. Homens, mulheres, brancos, pretos, azuis, castanhos, chineses, moçambicanos. Todos nós somos salvos se nós crermos somente. Aleluia. É só crer e confessar o nome de Jesus. Porque todo aquele que invocar o seu nome será salvo. Aleluia. Todo aquele que invocar o seu nome será salvo. Todo aquele que crer, depois de invocar o seu nome, será salvo. Aleluia. Portanto, os judeus foram responsáveis pela sua apostasia. Amém. Eles foram responsáveis pela sua apostasia. Porque receberam a lei, receberam os profetas, mas depois eles pararam aí. Porque a revelação de Deus é progressiva. Ele trouxe a lei através de Moisés, trouxe os profetas para guiar o povo. E agora chegou a vez de trazer Jesus para morrer pelos pecados do povo, para reconciliar o povo consigo. E eles não entenderam. É ali onde pararam. Aleluia. Esqueceram-se daquilo que Deus mostrou a Abraão lá atrás. Que ele é que tinha que providenciar o cordeiro para o sacrifício. Eles não deram ouvidos àquilo que João Batista pregou. Quando disse, eis aqui o cordeiro
de Deus, que tira o pecado do mundo, não perceberam isto. Eles pararam na lei. A sua apostasia foi da sua inteira responsabilidade. Não é Deus que rejeitou a Israel. Não. É Israel que rejeitou Deus. Amém. Os judeus rejeitaram Deus. Nós, os gentios, o que tínhamos? Só tínhamos a luz da consciência. Aleluia. A única coisa que nos guiava era a nossa consciência. Não matar, não fazer mal. Vivíamos só disto. Não conhecíamos nada. Não tínhamos a lei, não tínhamos a palavra de Deus. Mas quando Jesus veio, quem recebeu a Jesus foram os gentios. Aleluia. Amém. Os judeus crucificaram. Começou-se a pregar o evangelho e os gentios foram se convertendo. O evangelho começou a andar pelo mundo. Amém. E este evangelho continua a ser pregado hoje. E nós temos esta graça de termos sido salvos. Aleluia. Ok. Aqui é preciso entender que a revelação de Deus foi progressiva. Amém. Deus criou todas as coisas. E Deus disse ao homem: não comerás do fruto da árvore do bem e do mal. Parou ali. Aleluia. Então, o homem, nesse momento, o que ele devia fazer? Por causa do temor de Deus, devia obedecer a Deus. Mas ele desobedeceu. Deus continua trabalhando com o homem. Lhe deu leis através de Moisés no Monte Horebe. Aleluia. Para que ele pudesse saber que isto é pecado, não devo fazer. Mesmo sabendo que ele não havia de fazer. Aleluia. Deus lhe deu aquela lei. Para que ele percebesse que o seu Deus era um Deus santo. É uma revelação. Amém. Amém. Deus está continuando dizendo: conheça-me. Conheça quem eu sou. Aos poucos. Falou através dos profetas. Ela estava se revelando. E completou a sua revelação em Cristo Jesus, o seu Filho. Aleluia. Portanto, se eles ficaram para trás, é porque esqueceram-se da fé. Amém. Eu chamo a atenção a nós hoje. Porque muitos de nós começamos bem, começamos pela fé, cremos na palavra de Deus, confessamos o nome de Jesus, começamos bem, começamos a andar bem, mas depois tornou-se hábito. Aleluia. Começamos a fazer tudo por hábito. Oramos por hábito, vamos à igreja por hábito, tudo que fazemos é por hábito, já não há fé, já não há nada lá. E quando você perde a fé, você perde o contato com Deus. Amém. É preciso perceber isto. Nós temos que manter a nossa fé viva. Porque se perdermos a nossa fé, esquecemos. Amém. Amém. Não podemos servir a Deus mecanicamente, como estavam a fazer os israelitas. Perderam a fé, continuam a servir a Deus mecanicamente. Sabiam que tinham que acordar, tinham que fazer sacrifícios, tinham que não sei o quê, tinham que jejuar, já sabiam isso, a regra era essa. Tinham que cumprir aquelas leis mecânicas. Aleluia. E ninguém vai ser salvo mecanicamente. Deus que é Deus, que é fé. Amém. Amém. 14 a 21. Como, pois, invocarão aquele em quem não creram? E como crerão naquele de quem não ouviram? E como ouvirão se não há quem pregue? Aleluia. Amém. Como invocarão aquele em quem não creram? Porque para você invocar, você pedir socorro a alguém, você precisa de acreditar que essa pessoa tem capacidade de lhe ajudar. Amém. Amém. Você tem que acreditar que está alguém que está em melhores condições que você, que pode te ajudar. Então aí você pede socorro. Mas, como
como é que invocarão se você não crê? Aleluia. Como é que você pedirá socorro se você não crê? Isto é o mesmo que você saber que, ok, caiu no poço e você está sozinho nessa zona, ninguém está mais, você há de gritar para quem? Aleluia. Porque você está sozinho lá no poço, acabou. Se você não conseguir se virar lá, esquece. Amém. Então é preciso crer que está alguém com mão estendida para nos ajudar. Quando Pedro disse a Jesus, se és tu, Senhor, manda-me eu andar as águas para vir ter contigo. E o Senhor disse, venha. Pedro desceu do barco, começou a andar sobre as águas. Mas quando ele duvidou, a Bíblia diz que ele começou a submergir. Mas ele sabia que Jesus estava ali. Aleluia. E ele disse, Senhor, Senhor, invocou o nome do Senhor, chamou por Jesus para lhe ajudar. Aleluia. Louvado seja o nome do Senhor. Como crerão naquele de quem não ouviram? Aleluia. Amém. Se você não ouvir, não pode crer. Aqui quero falar uma coisa importante. Jesus, quando falou para os judeus, ele disse, quem tem ouvidos para ouvir, ouça. Amém. Porque alguns de nós temos guarda-lamas, não temos ouvidos para ouvir. Amém. Ficamos, as coisas passam, não entram em nós. Quem tem ouvidos para ouvir, ouça. Aleluia. É preciso entender esta chamada de Jesus. Há muitas pessoas que estiveram naquele tempo de Jesus que tinham ouvidos, mas não ouviram. Aí está, a multidão dos judeus não ouviu. Ele falou, gritou, ensinou, não ouviram. Amém? Não ouviram. Não perceberam. João Batista gritou, este é o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Não ouviram. Estavam lá, mas não ouviram. Porque não tinham ouvidos para ouvir. Aleluia. É preciso ter ouvido para ouvir. E como ouvirão se não há quem pregue? Aleluia. Mas este não é o caso de Israel. Os profetas falaram do nascimento do Messias, falaram do Messias que morreria na cruz. Isaías falou exatamente como se, quer dizer, falou como se fosse algo que estivesse a acontecer à frente dele. Que Jesus seria crucificado. Aleluia. Então, eles tiveram vários profetas para pregar, tiveram o João Batista para pregar para eles, aquele que veio para mostrar, para indicar, para testemunhar de Jesus. Mas eles não ouviram. Aleluia. É o caso deles. Só que para o nosso caso hoje, há muitas pessoas ao nosso redor que nunca ouviram. Aleluia. Porque nós não pregamos. Amém. Pois estamos apressados, não pregamos. Outro grande problema que temos é que nós queremos ir com mensagens preconcebidas. Eu, quando me encontrar com aquela alma, eu tenho que começar a minha mensagem daqui e falar nada. Aleluia. Senta, programa mensagem para pregar, quando for para pregar no grupo familiar, na igreja, não sei o quê, aí prepara uma mensagem para pregar. Mas quando você vai evangelizar, não prepara mensagem. Aleluia. Por quê? Porque você não vai ter oportunidade de começar a sua mensagem. É aquilo que muitas vezes faz com que as pessoas não evangelizem.
Porque eu tenho uma ideia preconcebida que eu vou dizer assim, 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 assim. E quando chega a pessoa se fechou, cumprimentou, parou, não disse mais nada. E você não sabe como entrar mais. Você não encontra ocasião para falar a sua mensagem. Aleluia. Jesus, quando chegou no poço de Jacó, encontrou a mulher samaritana. A primeira coisa que ele disse, dê-me água. Aleluia. Amém. Dê-me água. Era aquela ocasião, dê-me água. Aquela mulher, não, como é que tu, como judeu, pedes-me água a mim? E ele disse, se tu soubesses que aquele que te pede água, ele tem água viva. Se você lhe pedir, ele vai te dar água viva e você não vai ter mais sede. Aleluia. Ele começou a pregar. Amém. Mas foi o quê? Foi ocasional. É aquele ambiente, ele arranjou maneiras ali naquele momento. E nós ficamos presos porque nós levamos uma mensagem. Uma mensagem funciona para a igreja, porque eu chego na igreja e eu digo, o meu tópico é esse, estou a falar. Aleluia. Mas fora da igreja, já não funciona. Amém. Você tem que procurar maneiras de como conseguir começar. Se está a cortar caniço, você tem que saber como é que vai começar. Aleluia. Com aquela pessoa que está a cortar caniço. Como é que você vai arranjar maneiras de falar com ele acerca da salvação? Ali, a partir do caniço. Amém. Amém. Eu agora, quando estava na beira, eu disse para a esposa do pastor Pascoal, eu disse, esse é o Pascoal que eu conheço. Ele desceu nas bombas. Só por causa de meter combustível, já é uma ocasião para ele pregar. Amém. Já estava a pregar. Quando fomos lá para o batismo, nós terminamos o batismo, ele já estava a pregar para as pessoas que estavam ali. Aleluia. Estava a pregar. Ele, em qualquer ocasião, ele arranja maneiras, está aí, está a falar. Já está. Enquanto você está preocupado como é que vou começar, ele já está a falar. Aleluia. E o nosso grande problema é só esse. Como é que começo a falar? Começa começando a falar. Amém. Amém. Começa começando a falar. Como você não programa, não queime cabeça. Fala alguma coisa e começa a falar do Evangelho. Aleluia. 15. E como pregarão se não forem enviados? Como está escrito? Quão formosos os pés dos que anunciam a paz, dos que anunciam coisas boas. Aleluia. Amém. Agora estou a falar de nós, porque os judeus tiveram pessoas para pregar, tiveram pessoas que falaram a eles. Agora estou a falar de nós. Amém. Eles não tinham ouvidos para ouvir. Aleluia. Como pregarão se não forem enviados? Em 2 de Pedro 2, verso 9, se não estou em erro, ou 1 de Pedro 2, 9. Diz que nós somos sacerdotes. Aleluia. Reais, sacerdotes reais, povo escolhido de Deus, para anunciarmos. Amém. Para anunciarmos. Aí está. Deus nos salvou para anunciarmos. Aleluia. Para falarmos dele. Para pregarmos a ele. Amém. É Marcos 16 ou 15. Aleluia. Diz ide e pregar o Evangelho. É Mateus 28, 19, 20. Não é isso? Diz ide e ensinar. Aleluia. Então fomos mandatados. Amém. Fomos ordenados para fazermos esse trabalho. Para nós pregarmos a palavra de Deus. Não fazemos, nós não estamos a ter ouvidos para ouvir. Amém.
Se nós estamos a pregar, é porque nós não temos ouvidos para ouvir. Está-se a falar na igreja, mas nós não estamos a ouvir. Eu disse, os judeus tinham guarda-lamas. E parece que nós também temos guarda-lamas. Não ouvimos. Aleluia. Quão formosos os pés dos que anunciam a paz, dos que anunciam coisas boas. Aleluia. Anunciam a paz. Irmãos, eu quero voltar para Mateus 5. A Bíblia diz, nas bem-aventuranças, bem-aventurados os pacificadores. A Bíblia não está a falar de pacificadores entre Renamo e Frelimo por causa da guerra, não está a falar por causa dos insurgentes. Não, a Bíblia está a falar dos pacificadores entre Deus e o homem. Amém. Os pacificadores verdadeiros são aqueles que pacificam as pessoas com Deus. Aqueles que vão para o objeto que separa o homem de Deus, que é o pecado. E dizem, é preciso retirar este pecado e juntar o homem com Deus. Diz isso 2 Coríntios 5, verso 18, 20. Deus nos deu o ministério da reconciliação. É esta paz com Deus. É esta reconciliação que Deus quer que nós façamos entre o homem e Ele. Aleluia. Amém. Se nós pregamos hoje o Evangelho é para isso. Então não devemos nos enganar, pensar, não, como há problemas ali, eu vou pacificar aquilo ali, então está tudo bem. Como fazem muitos líderes religiosos e saem ali pelos jornais, nós estamos a cumprir a palavra de Deus. Não estão a cumprir a palavra de Deus, não conhecem. Têm zelo, mas não conhecem a palavra de Deus. Aleluia. Vão se envolver em conflitos políticos, não sei o quê, porque não conhecem a verdade. Não sabem o que estão a fazer. Porque se o soubessem, se envergonhariam daquilo que fazem. Perdem muito tempo naquela confusão. E onde é que está a paz? Aleluia. Paz seria o doente ter um medicamento no hospital, ter um médico para lhe atender, ter um enfermeiro lá para lhe atender, ter um juiz no tribunal, ter comida para comer, ter as condições básicas criadas para a sua vida. Isso é que seria paz, verdadeiramente. Agora, não temos essa paz. Perderam tempo a dizer que estão a fazer acordos de paz. Aleluia. É preciso olharmos para aquilo que Deus diz, para a palavra de Deus. Amém. 16. Mas nem todos obedecem ao Evangelho, pois Isaías diz, Senhor, quem creu na nossa pregação? De sorte que a fé é pelo ouvir e ouvir pela palavra de Deus. Aleluia. Quem creu na nossa pregação? Portanto, esta pergunta que Isaías faz é exatamente aquilo que eu estava dizendo aqui. Tem ouvidos, mas não ouvem. Aleluia. Porque somente crê aquele que ouve alguma coisa. Agora, se a pessoa tem ouvido e não ouve, não vai crer. Amém. De sorte que a fé é pelo ouvir e ouvir a palavra de Deus. Porque nunca ninguém vai ter fé sem ouvir. Amém. Precisamos de ouvir. Se o nosso ouvido está fechado, nosso ouvido não é capaz de ouvir, então não é possível ter fé. Não vamos progredir. Não vamos ser salvos. Porque nós somos justificados pela fé. Então, se você não pode ouvir, não pode ter fé. Se não pode ter fé, não é justificado. Se você não é justificado, não tem paz com Deus. Se não tem paz com Deus, o destino é o inferno. Aleluia. Amém. Mas digo, porventura não ouviram? Sim, por certo, pois por toda a terra saiu a voz deles, e as suas palavras até os confins do mundo. Amém. Aleluia. Esse evangelho foi pregado lá para os judeus todos. Continua a ser pregado hoje até os confins do mundo. Na África temos evangelho, na Ásia temos evangelho, na Rússia temos evangelho. Vamos dizer o que? Lá para a Inglaterra, para a América, temos o evangelho a ser pregado. Se alguém não está ouvindo, é porque não tem ouvido para ouvir. Aleluia. Então ninguém vai culpar
alguém dizer que não, eu não ouvi o Evangelho. Ninguém me disse nada. Amém. Se não está ouvindo diretamente conosco aqui, você está ouvindo pela rádio. Se não está ouvindo pela rádio, está ouvindo pelas redes sociais. Aleluia. Mas a verdade é que está ouvindo o Evangelho. Amém. Só temos que orar muito para que aqueles que nos acompanham no Brasil, também sejam firmes. Amém. Aleluia. 19. Mas digo, porventura Israel não o soube. Primeiramente diz Moisés, eu vou meter-vos em ciúmes com aqueles que não são povo. Com gente insensata vos provocarei a ira. Aleluia. Já Moisés dizia isto. Vou vos colocar numa situação de ciúmes com aqueles que não são povo. Porque quem era o povo naquela altura? Era Israel. Aleluia. Eles eram um povo escolhido de Deus. Era um povo especial. São aqueles que começaram a lidar com Deus. Nós nessa altura éramos nhahaculos, imundos. Estávamos fora de Deus. Aleluia. Estávamos longe de Deus. E Deus diz, vos meterei em ciúmes com aqueles que não são povo. Eles negaram a Jesus, mas a todos quantos o receberam, deu-lhes o poder de serem feitos filhos de Deus. Amém. Amém. Aleluia. Amém. Negaram a Jesus, crucificaram a Jesus. Mas nós recebemos a esse Jesus e fomos dados o poder de sermos feitos filhos de Deus. Aleluia. Porque somente aqueles que recebem a Jesus são dados este poder de serem feitos filhos de Deus. Amém. O pecado é removido. A comunhão com Deus volta a ser restabelecida. Você se torna filho de Deus. Não existe outra maneira, não existe outra promessa, não existe nenhuma outra religião que vai te dar isso. Aleluia. Só Cristo. Amém. Só Cristo. Fora de Cristo, perdeu viagem. Amém. Isaías ousadamente diz, fui achado pelos que não me buscavam. Fui manifestado aos que por mim não perguntavam. Nós os gentios. Aleluia. Não estávamos à procura de Deus. Não conhecíamos a Deus. Vivíamos de qualquer maneira. Por isso que adorávamos entre pessoas. Quando morria o pai, diz, oh, meu Deus é meu pai que morreu. Aleluia. Não conhecíamos o Deus verdadeiro. Mas hoje, que conhecemos este Deus, cremos neste Deus, fomos dados o poder de sermos feitos filhos de Deus. Amém. Mas, contra Israel diz, todo o dia estendi as minhas mãos a um povo rebelde e contradizente. Amém. Amém. Aleluia. Deus diz que estendi as minhas mãos a um povo rebelde e contradizente. Eu lhes dei a minha lei, enviei profetas. Aleluia. Sacerdotes estiveram lá. Mas esse povo foi o quê? Rebelde e contradizente. Quando veio Jesus, mataram a Jesus. Foram rebeldes e contradizentes. Aleluia. Não quiseram ouvir a voz de Deus. Não quiseram ouvir a voz dos profetas que pregaram e testemunharam que Jesus era o Cordeiro de Deus que tirava o pecado do mundo. Não quiseram ouvir. Eram rebeldes e contradizentes. Hoje, ainda existem rebeldes e contradizentes. Amém. Amém. Existem ainda aqueles que se rebelam contra este evangelho. Só que a Bíblia diz que Jesus Cristo é o caminho, a verdade e a vida. Ninguém vem ao Pai senão por Ele. Aleluia. Amém. Ninguém vem ao Pai senão por Ele. Esta é a razão pela qual nós pregamos este evangelho. Porque não existe outro caminho para voltar a Deus.
Já dissemos que você pode jejuar, você pode chorar, você pode se suicidar, você pode fazer qualquer coisinha, não vai chegar a Deus, senão pela fé em Jesus Cristo. Aleluia! Ponto final. Então, meus irmãos, minhas irmãs, isto é o que diz no João capítulo 10, que os judeus tiveram oportunidade para serem salvos. Não se salvaram por falta de fé. Amém. Assim como muitos hoje têm oportunidade para serem salvos. Este evangelho está sendo pregado, mas não estão sendo salvos por quê? Por falta de fé. Amém. A pessoa acredita mais nos seus defuntos. Aquele que morreu, e você vai dizer, olha, protege-me a mim. A Bíblia diz que morreu. Aquele que morre não pode fazer nada, não tem parte nesta vida. Não pode te ajudar, nem pode te odiar. Aleluia. Aquele que morreu, acabou, parou aí. Amém. É aí onde os anjos, os demônios, que são inteligentes, que acompanham a vida daquela pessoa, começam a imitar, dizer que eu sou teu pai, eu sou teu avô, eu sou teu não sei o que. E as pessoas, como acreditam naquilo, ficam ali. Ah não, os meus pais, os meus defuntos me guardaram. Quais seus defuntos? Aleluia. Amém. Os demônios vão te guardar até quando você deixar de ser ameaça a eles. Ouviu? O que eu disse? Satanás te guarda, te abençoa, te protege, enquanto você for ameaça para ele. Quando você deixa de ser ameaça, ele vai te jogar fora. Aleluia! Amém! Ele vai te deixar sozinho. É quando, eu não sabia, eu não teria feito, eu não sei o que. Ele já te jogou fora, ele já te deixou, você já não é nada para mim, você não precisa de si. Amém. Então, vamos levantarmos para nós orarmos, certos e seguros que vamos revitalizar a nossa fé. Amém. Este evangelho está sendo pregado e vamos continuar a pregar este evangelho para todas as pessoas. Amém. Deus abençoe. Vamos orar. Se você ficou até aqui, muito obrigado. Que Deus abençoe e receba essa palavra que você acaba de ouvir ao seu coração. Onde tenho certeza que será uma semente lançada em uma boa terra que é você.